como prever futuro. Quem já fez consulta comigo sabe que isso é uma habilidade que a gente tem e vai precisar descobrir ao longo da vida conforme os nossos interesses, os nossos fatos, as pessoas que estão ao nosso redor vão se apresentando enquanto a gente vai caminhando. Eu tenho certeza que você aí também tem aquilo que tem uma habilidade especial, um talento, e ter noção de quais são os nossos traços de força, como a gente fala lá na Conscienciologia, desenvolvimento de consciência, é muito realizador para a nossa vida e a gente tem que saber quais são eles para poder manifestar e ter a nossa tão sonhada autorrealização quando nós estamos nos expressando dessa forma. Numa trajetória evolutiva, partindo de autopesquisa, autodesenvolvimento, para quem está num paradigma aí, num alicerce de vida, de realmente conseguir ter prosperidade no sentido de a gente ser cada dia melhor, poder viver cada vez melhor com nós mesmos e absorver os nossos aprendizados para que a nossa vida vá tendo cada vez mais lucidez, cada vez menos brechas de assédio interno, de negatividade que a gente não consiga lidar e passe para outras características aí de personalidade que vem com a gente também, nem sempre são tão legais, né? Da agressividade, a violência, a reatividade, a separação, a divisão interna, o vazio interior, a ansiedade. A gente não quer nada disso, né? A gente quer se curar dessas coisas todas e aproveitar a vida como uma forma de realmente aprender, nos curarmos, evoluirmos e tudo isso com evolução coletiva, e é para isso que eu tô aqui hoje ajudando vocês a conseguirem prever futuro. E quem sabe, ao longo de conversas assim e acompanhando meus materiais, assim como muitos alunos e clientes, vocês também podem. Várias pessoas aqui que têm facilidade em ter premonição, sonhos lúcidos, contato com seus guias espirituais, todas essas coisas que a gente ama e que ficam muito reais. Aliás, esse é o mundo real, né? Aqui é o mundo das ilusões, uma passagem para que a gente consiga cada vez estar mais conectado com aquilo que a gente está vivendo de fato na nossa vida, podendo lidar com os desafios, saindo das ilusões, saindo das manipulações, saindo das questões que não nos concernem com relação àquilo que realmente nos faz superar e evoluir. Então, isso aí, né, Grace? Isso é muito legal. Que a gente consiga realmente tirar os nossos entraves e começar a realmente perceber o nosso momento presente como uma grande oportunidade de estar muito conectado com o momento presente, mas olhando também lá na frente, evoluindo, tendo o nosso plano, nossos projetos. Oi, Aline, oi, Natália, bom ver vocês por aqui. E assim a gente conseguir finalmente alcançar a tal da autorrealização, a iluminação, ou seja lá o que for, né? Porque essa vida não termina aqui. E aqui é o grande lugar de a gente realmente poder aproveitar cada dia, cada minuto, não desperdiçar o nosso tempo com coisas que não levam nada a lugar nenhum, não ficar dando volta em volta do rabo, não ficar voltando sempre no mesmo sofrimento, superar nossas dificuldades e ir avançando, né? Oi, Larissa. E que saudade da minha terapeuta mais linda, ô querida. Tu que é linda também, eu vi tuas fotos lá, tá maravilhosa, acho que superou lá uma questão tua bem severa de saúde, se eu não me engano, tá cada vez mais radiante, fiquei bem feliz. Patrícia, todo mundo que tá entrando aqui, gente, vai lembrando aí das suas coisas que tem para superar de saúde, emocionais, profissionais, financeiras, e lembrem que nós temos recursos internos, às vezes precisando de um auxílio de alguém, de um familiar, de um amigo, de um terapeuta, de um consultor financeiro, seja lá de quem for, lembrando que a gente sempre vai ter alguém para amparar e alguém que nos ampare. Então, dentro disso é que a gente vai ter essa noção da nossa conversa de hoje aqui sobre como prever o nosso futuro. E a notícia ruim é que isso não é tão simples quanto parece, no sentido de que não é instantâneo assim, principalmente para quem não tem essa clarividência, a facilidade, né, de realmente prever o futuro, ter premonição, quando essa não é a sua porta espiritual mais forte.
Mas a boa notícia é que a gente pode sim desenvolver essas habilidades realmente extrafísicas que nos ajudam a olhar o nosso futuro, ter visões, sensações, etc. Mas a gente está falando aqui principalmente da nossa habilidade de desenvolver consciência a ponto de algo muito melhor do que simplesmente ficar querendo ter premonição e esse tipo de coisa. E aí, para entender isso, eu vou contar aqui uma história que muito provavelmente vários de vocês já viveram. Sabe como? Você tá lá um belo dia com uma certa angústia, uma certa dúvida entre uma coisa ou outra, um conflito existencial, um medo, alguma coisa que não passa, ou então que instantaneamente te tirou o chão. Você não sabe o que pensar do porvir, do daqui para frente, e aí um belo dia, procurando uma resposta certa, você vai em uma cartomante. Sim, não estou falando que isso é errado, mas a gente tem que saber a forma de usar isso. E como isso funciona, ao invés de simplesmente ficar na mão de uma pessoa. E por isso eu sempre falo para meus clientes, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, confie na intuição. E é por isso que eu tô aqui para dividir minhas experiências, falar por onde vai essa coisa de prever futuro e como você pode começar a aprender a fazer isso através da própria consciência. Tem gente aí se identificando, né? E então você vai lá na cartomante, ouve algumas coisas, sabe que aquela mulher tem um dom, alguém falou, alguém indicou, mas saindo de lá, o que costuma acontecer? Vê se você já passou por essa sensação. Tudo que ela falou fica colocado lá na tua cabecinha como uma grande expectativa, aguardando o futuro, aguardando que aquilo aconteça. Seja lá o que ela tenha falado em termos de ser melhor ou pior daquilo que você realmente gostaria que acontecesse ou daquilo que até mesmo a sua intuição lhe diz que é possível ou não de acontecer. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Dá um oi aí quem já passou por essa da cartomante, de ficar lá esperando, né, aquela angústia, ela disse que vai acontecer isso, aquilo. Gente, eu já soube de história até de gente que casou com a pessoa que não achava que era ideal para si, porque a cartomante disse que tinha que casar. Pensa qual foi o resultado? Meses depois, se separou. E imagina, né, contar para a família toda depois que acabou passando por isso, fez uma escolha, envolveu toda a família, envolveu o casamento, fez dívidas com a festa, porque uma cartomante disse para fazer. Tamanha vulnerabilidade que a gente se coloca mentalmente quando a gente atribui a uma outra pessoa dizer pra gente o que vai acontecer na nossa vida. A mulherada aqui em peso, né? Verdade, Dani, joinha, verdade, muito verdade, e por aí vai. Eu fiz isso porque uma astróloga falou. Ai, gente, não casou com alguém por isso, né? Bom, não sei. Gente, chega a me dar um calor aqui. Eu já passei por isso também. Alguns pacientes meus até já compartilhei isso justamente para dizer o que não fazer. Como essa questão de prever futuro e como você pode se apropriar das tuas linhas de futuro desde agora, usar o poder da tua mente e entender que você, mais do que ninguém nessa vida, tem e deve se apropriar da sua habilidade de dominar o seu caminho, a sua estrada. Se for uma pessoa que tem dom de premonição, de clarividência, use aquilo como um cenário possível, mas sempre duvide e confie em si mesmo em primeiro lugar para tomar os teus caminhos. E aí, o que acontece, né? A pessoa vai lá no cartomante, fica com aquilo na cabeça, será que vai acontecer ou não vai? E às vezes toma uns passos sem nem saber se tá fazendo a coisa certa ou errada só porque ela falou, por conta da vulnerabilidade que a gente se coloca, né? Quando se abre para isso dessa forma. Então vamos entender o que é que a cartomante viu lá, já que afinal de contas, vocês todas aqui que estão se identificando e todos também devem estar pensando, mas a pessoa que eu fui adivinhou algumas coisas, mas ela sabia, mas ela não tinha como saber isso, aquilo, ou até o que ela disse aconteceu. E claro que eu acredito completamente. O que são essas linhas de futuro que a taróloga vê? Ela vê uma linha de futuro. A gente tem várias linhas na nossa frente, várias linhas. A gente tem vários caminhos possíveis. A gente vem para essa vida, a gente faz, antes, né, de vir para essa vida, a gente tem
missões, a gente tem aprendizados, a gente tem pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Nós vamos falar daquilo que depende, né, daquilo que você está escolhendo para sua vida e não das surpresas que estão ali pela frente. A gente vai ter várias linhas que tem a ver com o nosso aprendizado, então. Nosso caminho, as coisas que a gente veio curar, as imperfeições de caráter, de personalidade, emocionais, resgates que a gente tem a fazer, coisas que a gente tem que aprender em linhas gerais. O plano pedagógico, a gente tem lá o script antes de vir para essa vida. Mas a forma como a gente vai fazer isso, a gente pode escolher. E a gente também pode escolher ser um mau aluno e virar repetente. Ninguém está fadado à maldade e ao fracasso. Mas a gente pode simplesmente enfiar o pé na jaca, andar com umas companhias, fazer escolhas ruins, se autodestruir, viver caminhos tortos, tentar pegar atalhos e simplesmente ter que voltar o caminho a vida inteira para repetir e ver se a gente consegue pegar o caminho da evolução, da liberdade interior, da clareza interna, da limpeza das suas energias, do domínio das suas energias. Então é aí que mora o pulo do gato. Quantas linhas dessas a gente tem ao longo do caminho, conforme a vida vai se movimentando? E pensa aí você com você mesmo, quantas vezes a vida já não te apresentou vários caminhos que você acaba sentindo que podem te levar para uma pior? Ou então quando alguns caminhos se apresentam e você pensa, bom, se eu for por aqui, eu sei que não é o mais fácil, mas é o correto. Ou então quando você simplesmente duvida daquilo que está fazendo, ou de certas pessoas que aparecem no teu caminho. Quantas coisas aí, alguém falou aqui, né? Já repetiu o passado em relacionamentos com pessoas diferentes. Mais um exemplo do que será que são as brechas internas, as imperfeições, os traços fracos nossos, que nós estamos tendo que aprender, tendo que ir de novo por uma situação. Então, assim acontece o nosso futuro. A gente tem linhas de futuro que são a linha, que é, por exemplo, a linha da repetência. Tem alguma experiência boa, legal, vitoriosa lá do passado, que a gente pode ficar buscando reviver de novo. Um e-mail, tal coisa. E a pessoa vai e fica buscando viver de novo aquele país, aquelas comidas, as pessoas que moram lá, determinados interesses de alguma coisa que já não tem mais nada a ver com a vida dela, tentando reviver de novo uma nostalgia, né, de coisas boas que ficaram. Isso também não é positivo, isso também é repetência. Então a gente sempre tem que procurar fazer com que essa vida nos ensine coisas novas, a gente viva coisas diferentes, a gente saia daqui mais liberado na nossa consciência, a tal da consciência leve, e evoluindo, sendo um pouco melhor do que a gente já foi. A gente tem essas linhas, a gente tem as linhas de futuro, que as constelações trabalham lá bastante, que basicamente são linhas dos nossos ancestrais, que a gente pode repetir, coisas que os nossos ancestrais viveram, de bom ou de ruim. A gente pode estar vivendo o caminho deles, vivendo o destino deles. A gente pode ter ancestrais, avós, bisavós, que a gente ouve histórias gloriosas. Isso é bem comum de ver as pessoas vivendo assim, porque meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe fizeram feitos maravilhosos pela sociedade, pelo Estado, pela vida. Enriqueceram, ajudaram alguém importante, ou fizeram uma boa ação que nunca foi esquecida por uma comunidade, alguma coisa expressiva, e eles ficam vivendo como se fosse a sombra dessa pessoa, né? Tentando fazer com que a vida deles repita, né, as mesmas glórias daquela pessoa lá. Querer repetir glórias não é um problema. O problema é quando a gente acaba repetindo o caminho da outra pessoa, esquecendo que a gente tem o nosso próprio e as nossas coisas para viver. A gente tem traumas também dos nossos antepassados que a gente pode repetir, e aí a biologia não ajuda muito, né? A gente tem emoções herdadas, podem atrapalhar nisso, mas biologia e genética não é destino, gente. Então, tudo que a gente está falando aqui é dar um clique na consciência e passar realmente a trabalhar as tuas energias para que o teu futuro seja realmente previsto por você mesmo, auto-pesquisando as tuas energias. Então, a gente tem essas diversas linhas e a gente tem as linhas programadas pelo inconsciente coletivo, que basicamente é
a fórmula de bolo lá que todo mundo segue, né? E por isso tem tanta gente infeliz hoje em dia que o ser humano tá meio que acordando que tem alguma coisa errada sobre simplesmente seguir um roteiro e viver a vida assim. Nascer, se desenvolver, casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas, boletos e morrer. A vida não é bem assim. Existem esses ciclos, sim. Mas hoje em dia, mais do que nunca, o ser humano tem a liberdade de escolher passar, né, pelas relações, fazer família, não fazer, ir morar em outro país. Exatamente, Fran, modo automático de viver, é isso aí. E aí são as pessoas que hoje em dia, né, deprimem, ficam achando que tá faltando alguma coisa, porque não passaram a... Não tem nada de errado viver esse roteiro, pelo amor de Deus, gente. Inclusive dá pra gente estabilidade, segurança, alguns valores que às vezes são importantes. Mas... é claro que a forma como a gente vive isso ou outras coisas é o que muda tudo, no sentido de a gente estar atento ao lado de dentro, atento às minhas emoções, às minhas sensações, a como eu percebo com a minha intuição os caminhos que eu tô tomando, para não repetir as mesmas ações de sempre, como se a vida fosse uma grande sopa de letrinhas aleatórias que eu não tenho nenhuma ação e nenhum poder sobre isso. A gente tem um poder limitado nesse mundo aqui, a gente, né, que paga conta, imposto e etc. Mas a gente está aqui vivendo uma experiência que nos ajuda a ter, pelo menos sobre a nossa vida, sim, muita autonomia. Quisera todos nós, se nós soubéssemos a liberdade que a gente tem de escolher esses caminhos. Então, essas são as linhas de futuro, gente. Dentro delas, a gente tem a linha que a gente cria, a linha que nos ajuda a desbravar caminhos, a linha que nos ajuda a ter soluções inusitadas, a ter presença de espírito, sacadas incríveis que nos ajudam a tirar de enrascadas, que nos ajudam a não cair de novo no mesmo erro, que nos ajudam a ter autoconhecimento, autopercepção, amor próprio e absorção dos aprendizados do passado, para naquele momento de sofrimento, quando a gente está diante de uma linha difícil que vai repetir de novo, para ver se a gente já aprendeu o que tinha que aprender, a gente para e sente o momento e vai na nossa intuição. Opa! Eu acho que isso aqui não vai me levar para um bom lugar internamente. Eu acho que isso não é bom para mim. Eu acho que isso eu não preciso mais viver. Então a gente faz o quê? Interrompe ciclos de sofrimento e simplesmente passa a se liberar, a se realizar melhor, a zelar mais pela nossa integridade física, emocional, psicológica, financeira, a nos dar o direito de ter dignidade, de ter a nossa voz, de nos colocar no mundo. O que predomina, então, no nosso futuro? Desde agora, para você pensar aí, para começar a prever o teu futuro, nesse exato momento, principalmente quem pensa, ai meu Deus, meu futuro deve ser uma coisa tão vaga, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que eu vou conhecer o príncipe encantado? Será que eu vou mudar de país? Será que não sei o quê? A gente não pode tirar tanto os pés do chão. É claro que às vezes a vida muda absolutamente, mas mesmo quando ela muda absolutamente, alguma coisa do nosso programa mental inconsciente estava atrelado a isso, já desde o passado. Então, o que predomina no nosso futuro, pessoal, são programas mentais que você já fez, aqueles que você criou conscientemente, por isso é importantíssimo que eu vou falar no final desse vídeo, como também escolhas que a gente fez inconscientemente. A maneira de levar a vida, piloto automático, as coisas que a gente repetiu, porque tinha que fazer assim, porque alguém disse que tinha que fazer, porque era assim na família, porque tinha que carregar o fardo de alguém, porque tinha que viver amargurando o rancor, ou seja lá o que for. E também no nosso futuro predominam as leis de causa e efeito. Por isso que quando a gente tem raiva de alguém que está super aprontando, corrompendo, botando fogo no parquinho, prejudicando a vida das pessoas, a gente fica puto com aquilo, a gente tem que ampliar a noção do tempo. Sabe aquele ditado que se faz o que se paga? Então a gente tem que confiar nos nossos amparadores para que a gente possa ter o pensamento sempre elevado e ajudar com que as nossas linhas de futuro sejam mais leves e atenuadas quando existem coisas difíceis pra gente. Então o que a gente tem que fazer? No mínimo se manter no ponto neutro. O que é isso? No mínimo se manter sereno, no mínimo cuidar das suas energias, no mínimo zelar por si. Cada um ter responsabilidade sobre a própria
consciência para não se deixar levar por esta corrente absurda de coisas pesadas que estão pairando na psicosfera do planeta. Bárbara falou, um inconsciente coletivo completamente inundado por medo. Medo, raiva, ódio, rancor, divisão, desespero, tristeza, muita coisa. E a gente não tá aqui para discutir isso, mas tá para quê? Para pensar que prever futuro quer dizer imaginar desde agora, botar na tua cabeça, te colocar, afirmar essa decisão, que independente do quanto essa nuvem preta ainda dure, que mesmo depois que passar o vírus em si, né, as consequências do que isso causou na vida das pessoas vão por muitos anos ainda, não pensem que não. A previsão é mais ou menos que lá por 2025 a gente comece a conseguir sair de uma certa nuvem caótica. Então até lá, se a gente conseguir pelo menos se manter saudável, tranquilo, sem arrumar rolo, sem criar problemas que não existem, sem se deixar levar por essa maré, já está de bom tamanho. Então, é para isso que a gente tem que começar a prever o nosso futuro. Estão vendo como é simples a gente começar a abrir linhas de futuro que sejam melhores, mais positivas, mais evolutivas de verdade? É desde agora começar a fazer os programas, os pensamentos, os desejos, os compromissos internos com aquilo que a gente quer lá pra frente. E isso vai ajudar muito. 2025 tá logo aí, Lu. Vai passar rapidinho. A questão é a gente viver aí um dia de cada vez melhor, saudável, se segurando, entendendo que a coisa tá bem complexa e dura e complicada nesse caos aí da psicosfera e começar a realmente ter as nossas próprias práticas evolutivas. Mesmo sabendo desse cenário, é possível agir nessa positividade, Dani? Não, positividade mesmo é meio difícil por um tempo aqui. Mesmo de verdade, pessoal. Por isso, assim, essa positividade ela tem que vir de dentro sem cair naquela história de ser poliano ou poliana, né? A gente não pode ficar querendo que tudo esteja bem positivo quando não tá. É só olhar para o que a humanidade está vivendo como um todo. Haja equilíbrio mental e emocional, né? É isso aí. Então a gente tem que fazer aquilo que eu sempre ensino no Vem ao longo dos anos, que é o quê? Encontrar brechas frequenciais, mentais, internas, sintonias que ajudem a gente se manter em certas áreas, né, da nossa vida que sejam energeticamente mais saudáveis. E isso vai te ajudar a começar desde agora a construir essa linha de futuro para você que seja mais harmônica. Talvez não tão positiva, alegre e feliz, porque não tem como a gente estar vibrando nisso, gente, quando a gente não pode abraçar um amigo, visitar os avós, viajar, passear, interagir, conviver com pessoas, beijar e abraçar quem a gente ama, encontrar... viver uma vida normal, ter lazer, ir num show, ver um teatro, não tem ser humano que aguente isso, uma situação que a gente nunca viveu no planeta, é impossível ficar feliz com isso. Mas ajudou muito o Vem 2020, coisa maravilhosa. Não me lembro se tá no Vem 2021, mas lembra que esse ano ele tá... Esse ano, gente, eu fiz o Vem 2021 com acompanhamento mensal, que é pra não deixar a peteca cair mesmo, que a coisa tá pesada. Então... é assim que a gente tem que se comportar desde agora. Prever o teu futuro a longo prazo, no meio dessa história, desse inconsciente coletivo todo, já é começar a encontrar brechas saudáveis. Quem mora perto da natureza, então, gente, nossa, melhor ainda. Existe o inferno na Terra? Existe, mas existe o paraíso na Terra também. Em lugares bonitos, perto da praia, num parque, num lago, um lugar que tem água limpa. A gente, natureza, passarinho, animais, a gente, dentro dessas atmosferas energéticas, a gente fica muito melhor naturalmente. Então, se você pode ir com segurança, num lugar desse, segurança, né, no sentido das medidas aí de higiene e de saúde, num lugar assim, vai lá de vez em quando. Ali a gente encontra as energias que a gente precisa, a atmosfera que a gente precisa nesses ambientes na natureza, para conseguir reconstituir o nosso campo mental e conseguir aliviar os pensamentos, respirar, contemplar uma paisagem bonita. Isso ajuda as nossas ondas cerebrais mais até do que a meditação. Sabiam disso? A contemplação produz no nosso cérebro ondas
tão perfeitas quanto ou mais do que a própria meditação. Então, olhar um horizonte, olhar um pôr do sol, olhar uma praia, olhar longe, ver coisas bonitas, observar um passarinho, tudo isso que são coisas simples vão te ajudar a trazer de volta a sua energia para um ponto que vai te ajudar a pegar esse fluxo de construir o teu futuro melhor. Pequenas ações no dia a dia que vão te ajudar a entrar nesses futuros que são linhas mais saudáveis e positivas do que aquelas que a grande massa está realmente vibrando neste momento. Com razão, né? A gente tem um fato real aí apavorando a vida de todo mundo. E aí, por isso, é que o meu conselho para prever o teu futuro é que quanto mais cedo na tua vida, e não importa a idade que você tem, mais cedo que eu digo no sentido de eu tô com problemas, eu não sei lidar comigo, eu tô com a cabeça explodindo, eu vou dar um clique, eu vou dizer, ok, tive os meus 5 minutos, mas eu vou voltar. E quanto mais cedo você passa, então, a desenvolver a tua consciência, a tua intuição e o poder sobre o teu momento presente, por isso a natureza é tão importante, a gente nos traz para o momento presente, nos conecta com o nosso contexto ao redor, faz a gente desfrutar do que está acontecendo no aqui e agora, mas você tem poder para começar a perceber então, com os pezinhos bem no chão, as probabilidades reais do teu futuro agora, com base em autopercepção, com base nas experiências do passado que você já teve, que eu estava falando lá no começo, e com base em realmente perceber quem eu sou, aonde eu estou, o que está acontecendo, quais são as contas que eu tenho para pagar, como é que eu vou me virar para lidar com um problema com uma determinada pessoa, um cliente, um chefe, um irmão, um pai, uma mãe. Quais são as coisas que estão aqui? Porque será que um dia eu vou mudar de país? Será que um dia eu vou ganhar na loteria? Será que um dia eu vou achar a pessoa dos meus sonhos? Deixe as coisas imponderáveis para a vida, o porvir. Lide com aquilo que está ao seu alcance agora. Isso sempre funciona e quanto mais você se apropria disso, mais fácil vai ficar você começar a conseguir realmente usar as tuas experiências atuais, a tua sensorialidade, tua conexão com aqui agora, teus pés no chão e a tua lucidez para realmente direcionar o teu futuro para alguma coisa plausível, ponderável, sensata, lúcida e equilibrada. E aí você age a partir do agora. Minha dica, gente, encerre ciclos do passado, encerre pendências, seja aquelas pendências que estão lá anotadas em listas, na agenda, nos papéis na tua casa, sejam pendências com pessoas, alguém que você tem que pedir perdão, alguém que você tem que dar a chance de ser ouvido, para de repente pedir perdão para você, alguém que você possa estar devendo alguma coisa, seja financeiramente, seja uma explicação, seja um retorno, alguém que você tenha arrumado uma intriga no passado e está na hora de resolver isso. Que a aula, sim, é para ser uma aula mesmo, gente. Eu escrevi lá para vocês no anúncio, né? Aprendam a prever o futuro de vocês pelo menos um pouquinho. Não vou conseguir abraçar o mundo aqui, né, em questão de 50 minutos. Mas dá para dar várias dicas de ouro para vocês mesmos começarem a prever o que tá aí na frente de vocês e organizar a sua orquestra toda e fazer uma sintonia dentro do possível com a própria vida. Então, a minha dica é, encerre ciclos porque o nosso cérebro funciona assim, o nosso campo espiritual também. Por que vocês acham que todo mundo, né, que tem, que foi pesquisado em EQM, experiência de quase morte, sempre fala, meu Deus, eu devia ter feito isso, nossa, eu tô vendo a minha vida passar que nem um filme. Vem a vida passar que nem um filme, porque isso é um mecanismo espiritual. Como ele acontece, eu não sei. Se o nosso guia espiritual lá, de repente, na hora que a gente tá desligando os cordõezinhos pra morrer, imagino que é assim. Ele vai lá e bota o botãozinho do rebobinar a fita, né? Pra gente ver de trás pra frente e dizer, olha, essa é a tua última chance de ver o que ficou pra trás, o que fez aqui, vamos fazer o balanço, checklist lá, né? O fiscal dizendo se fez, não fez, foi assim, foi assado, se valeu a pena, se não valeu. Quem faz essa avaliação nesse momento? A nossa própria consciência. É o que a gente vê nessas pesquisas das pessoas que relatam isso. Então, antes de ter que ter um monte de coisa para resolver pendente, ter que ver lá de trás para frente a vida cheia de coisa, se eu soubesse, não sei o que a gente vê às vezes pensar em regressão, né? Fala muito isso. Se eu soubesse, era tão simples, se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse só mais uma hora, se eu tivesse só mais um dia, pois é, acabou. Então é por isso que a gente tem que aproveitar o nosso tempo evolutivamente. E aí então vai
fechando ciclos a cada etapa, fechando pequenas pendências. Não deixa as coisas se acumularem que nem bola de neve, mesmo que você tenha retrabalho. Gente, esse ano tendo meu próprio método de organização mental e espiritual, que é o VEM, fazendo ele a minha vida inteira, compartilhando com as pessoas desde 2015. Isso pra mim é muito fácil, eu tenho muita habilidade com essa questão de aproveitar o tempo da encarnação. Mas esse ano, por exemplo, foram tantas coisas difíceis que se atravessaram na minha vida no passado, inclusive problemas de outras pessoas que acabaram respingando muito em mim, que o mês de janeiro, muitas coisas que eu tinha totalmente organizado para estar influindo, dando certo, inclusive aqui com relação ao meu trabalho, eu tive retrabalho em muita coisa. Então foi um mês de simplesmente me sentindo fechando muitos ciclos ainda de coisas que já eram para estar resolvidas de fato. Se eu não tivesse essa forma de saber os ciclos que tem que encerrar, eu acho que eu teria enlouquecido. Porque realmente a gente tem que ter clareza sobre onde a gente está e sobre onde a gente realmente está fazendo tarefas que demandam tempo que a gente não pode deixar para trás. Não é assim, eu já não tô afim de fazer, não vou fazer, é só mais um dia, deixa a minha vida me levar, não, tá tudo embolado mesmo pra todo mundo, então, foda-se, né? Surta com alguém, tem lá sua guerra interna com os outros, joga tudo pra cima, não é o caminho, não adianta, só o trabalho de ter que voltar atrás e fazer de novo. Então, encerra os teus ciclos, vai anotando as coisas, vai fechando com exemplos como eu acabei de dar aqui, para que as tuas energias entrem nesse fluxo de conseguir absorver as coisas em aberto para poder então abrir caminhos na tua vida. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui o tempo todo, gente. Prever o teu futuro é poder se liberar de amarras do passado para que o porvir possa começar a se mostrar na tua vida. Porque senão a gente vai ficar repetindo, vai ficar tendo retrabalho, vai ficar voltando para o mesmo ponto. Mesmo mecanismo que eu tinha falado antes ali para vocês. Isso acontece no nosso cérebro o tempo todo. Então, uma dica imprescindível para começar a prever o teu futuro: encerre ciclos de coisas que não servem mais, que o teu futuro vai começar a aparecer. As coisas vão começar a fluir. Pode ter certeza disso. Tem inclusive coisa acumulada em casa. Papel, roupa velha, para doar, coisa que você não quer mais, coisa que tá ocupando espaço, só tá te irritando, acumulando energia negativa dentro de casa, carga, peso, estagnação. Libera. Vamos para a próxima fase. Vamos deixar o novo entrar. Fran, anotou e pendurou no computador, encerrar ciclos, isso aí. Amanhã tu vai ver um monte disso lá no VEM 2021 também. E amanhã a gente tem o nosso próximo encontro. E eu bato nisso o tempo todo. Mas a hora de encerrar ciclos do ano passado é bom, gente, que não passe agora de fevereiro. Porque é assim que a gente vai tendo a nossa vida cada vez mais fluida e mais rápido. Realmente circular energia faz um bem danado. Tem que desapegar mesmo daquilo que a gente sabe que já está com prazo de validade na nossa vida. Bora para a próxima. Então, nessa dica, né, de encerrar ciclos, também tem as questões universais, é óbvio, né, da energia do universo que vem pra gente e tudo mais, mas a gente não pode ficar deixando só a cargo disso. Quer ver uma síndrome que as pessoas têm hoje em dia, um vício que eu vejo muita gente tendo adquirido, que a partir de uma intenção de uma coisa boa, mas que acaba sendo um veneno, a meditação. A meditação não é ruim, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Tem que meditar todo dia, isso é ótimo. O problema é que o excesso de meditação ou ficar no estado meditativo faz com que a gente fique com a nossa atenção no nosso centro espiritual. Pairando, achando que tudo é leve, tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso, tudo se dá um jeito, desapegando da vida material, dos assuntos da terra, não querendo lidar com os desafios daqui. E quando a gente fica nisso, gente, a gente passa pela vida planando, sei lá como é que fala, né? A gente vai andando sem estar com os pés no chão, sem estar aterrado, sem estar na nossa vida, no nosso corpo, no chakra básico, no aterramento. Então, meditação é ótimo, tem que fazer, mas tem que voltar para a terra. Então, correr legal, fazer exercício físico, suar, sentir o corpo, fazer massagem, se dar conta da tua vida, se arrumar para trabalhar mesmo quando tá em casa,
Isso tudo te ajuda a te trazer pro corpo, pra terra, pros assuntos daqui. Não tenha medo de lidar com as dificuldades materiais da terra. Se você tá vivendo aqui nesse tempo e espaço, é porque você dá conta, você certamente escolheu viver isso, então vamos lá, dar conta da vida, porque é isso que traz pra gente aquelas energias maravilhosas da vitalidade, a libido, a vontade de fazer coisas, a vontade de viver, que as pessoas estão perdendo, estão fugindo da realidade. E então a gente tem que integrar essas coisas para viver muito melhor. E aí sim as leis universais podem atuar de uma forma legal, divina, fluida, leve na nossa vida, porque a gente está com as energias sendo movimentadas, tanto espiritual quanto as coisas da terra, do nosso corpo, de tudo que tem a ver com isso. Então, assim a gente vai fluindo de verdade para o futuro aos pouquinhos. E uma outra dica de ouro aí para as tuas energias e para estar inteiro é estar no presente exatamente como ele é. Tá doendo? Tá difícil? Tem muita conta para pagar? Tem emoções complicadas? Tem alguém te irritando aí perto de você mesmo? Tem alguma coisa que não sai da tua cabeça, tá te enchendo o saco? Tem alguma obsessão? Tem alguma coisa difícil? Não importa. Fique no presente e tenha, acima de tudo, os melhores pensamentos possíveis sobre aquilo que o teu futuro te traz. Não é na viagem, na maionese, como eu estava falando antes, ficar pensando, será que eu vou ganhar uma loteria? Será que isso? Será que aquilo? Não. É saber como é que é o teu presente, saber exatamente quais são os teus ciclos a encerrar, quais são as tuas dificuldades, tudo aquilo que está acontecendo agora, mas sobre aqueles desafios mais chatinhos de lidar, começar a pensar, isso vai servir para me fortalecer. Eu vou dar um jeito nisso porque eu tenho que resolver, queira eu ou não, senão minha vida não vai para frente. Eu não vou botar a cacaca embaixo do tapete e eu vou usar tudo isso para que eu esteja daqui a um tempo muito melhor, para que isso seja um aprendizado, para que esse problema que está aqui não vire uma bola de neve, para que eu consiga ajudar que a minha vida passe para uma outra fase, porque fazendo isso que as tuas energias vão começar a fluir para um futuro que é mais sólido, mais concreto, e onde você é quem está segurando as rédeas da tua vida, assim, sem precisar ficar contando com algo que alguém vai te dizer que vai acontecer no teu futuro. É assim que você vai começar a prever. E aí sim, é claro que você começa a ter intuições cada vez mais rápido e começa a conseguir perceber o que tem na tua frente com muito mais facilidade, começa a sonhar com o que vai acontecer, começa alguém vir te trazer exatamente a informação que você estava desejando saber, aquilo que você precisava. Tudo vai se encaixando. Você entra, gente, no ciclo da sincronicidade, que é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando, independente de estar vendo coisas boas ou ruins, você sabe que está exatamente na hora certo, fazendo aquilo que devia estar fazendo e que você está cumprindo as suas tarefas existenciais. Então, é um grande erro achar que você simplesmente não deveria estar sentindo. Pasmem agora, senta aí na cadeira. É um erro achar que você não deveria sentir agora, nesse momento. Na Terra, ansiedade, depressão, tristeza, ataque de pânico, não saber o que fazer, tá perdido. É um erro achar que você não devia estar sentindo isso. Porque não tem como a gente não tá. E eu tenho dito para as pessoas, e já falei isso aqui, que o simples fato de a gente estar lúcido, sem bebedeira, sem encher a cara, sem estar usando remédio para se entorpecer, porque às vezes as pessoas tomam remédios para ficar anestesiadas, né? Propositalmente. Eu não tô julgando quem faz isso. É o desespero, da dor de não saber o que fazer agora. Mas eu tô te dizendo aqui, o que você tem que fazer? Já vou passar por essa parte. Mas vamos pensar. Sem fugas, sem vícios, sem estar viciado na TV, no Big Brother. Gente, hoje eu fiquei sabendo que o Big Brother bateu recorde de Ibope, recorde de patrocínio, pelo amor de Deus, o que é isso? Por conta da pandemia, a que ponto o ser humano chegou de não ter o que fazer? E não, isso não é nada evolutivo, é totalmente oposto daquilo que a gente está defendendo aqui, que é olhar para dentro e resolver a tua vida e fazer ela cada vez ser melhor. No momento que você está viciado num programa, seja lá o que for que você está assistindo, consumindo, fazendo sem atenção e como fuga da tua vida e da tua realidade, isso atrasa o teu tempo de vida, isso gasta a tua encarnação. Isso não serve pra nada, é tempo perdido, é dar volta em volta do rabo. E aí é que o nosso tempo acaba custando muito caro lá na hora que termina a nossa vida e a gente tinha um monte de coisa
para fazer, resolver, viver, sentir, não fez. Então, se você tá sentindo alguma dessas coisas que eu acabei de falar e não tá tendo fugas, né? Se você tá triste, tá depressivo, meio perdido, ansioso e não tá tendo fugas nesses momentos, tô viciada nas aulas de constelação, brincadeira, mas isso é aula, é evolutivo, tá te ensinando uma coisa nova, assim como qualquer coisa, gente. Obrigada, Clarice, sobre as aulas de constelação, mas isso sobre qualquer coisa que a gente queira aprender. Por isso, aqui na Terra, estudo e trabalho são as coisas mais evolutivas que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente está evoluindo a nossa consciência para aprender alguma coisa nova, adquirir uma habilidade, ser construtivo. Isso não é da volta em volta do rabo. Então, tá com uma dificuldade? Vai estudar alguma coisa legal que você gosta, que seja estudar culinária, que seja aprender qualquer coisa diferente. Ajuda muito o teu cérebro, ajuda muito a tua alma a se vitalizar e se energizar. Que é diferente de quando a gente simplesmente está vendo, ouvindo, assistindo alguma coisa que não leva nada a lugar nenhum de fato, né? Não está trazendo nada construtivo para nossa mente. E às vezes só está puxando para baixo, né? A gente está se deixando manipular. Então, se você está sentindo isso, isso pode sim ser consciência de um futuro não tão bom que você pode estar visualizando na sua frente. Sim, porque as nossas linhas de futuro, sabia que elas atuam no nosso momento presente? Não é só passado, gente. Isso é bom de lidar com psicologia do futuro, né? Não é só o passado que afeta a nossa vida, o nosso futuro afeta a nossa vida. O nosso futuro tá ali programado com todas as coisas, hábitos, pensamentos, ideias, vontades que a gente ficou plantando na nossa mente a vida inteira e provavelmente em outras vidas também. E aí, por isso, algumas pessoas têm premonição, isso, aquilo. Eu tenho casos, nossa, de atendimentos assim, bizarros, de pessoas que chegam com sintomas absurdos que vão fazer sentido dali 3, 4, 5 anos, de fatos que acontecem que elas jamais imaginariam e de repente aquela sensação encaixa. Sim, a gente vive num plano onde o tempo é algo que não é do jeito que a gente conhece. A gente vive quanticamente, né, num mundo cheio de informações. E é por isso que, tendo consciência do nosso corpo e do aqui e agora, a gente começa a ficar um pouco mais antenado sobre o porvir. E aí a gente vai se movimentando nessa nossa própria estrada de um jeito melhor. Flávia, querida, falou de encaixe na agenda. Pessoal, se vocês estão na minha lista de espera e não receberam ainda um e-mail sobre o encontro que eu vou fazer segunda-feira, peçam lá para Jaque mandar, reenviar esse e-mail, porque eu tenho algo a tratar com quem tá na minha lista de espera, mas é coisa boa, tá bom? E então, parênteses aqui. E eu ia falar disso no final, resolvi falar agora. Então, já que a gente tem a atuação das linhas de futuro na nossa sensorialidade no aqui, agora, a gente... Ai, que bom saber que essa live é necessária, Babi. Tem mais coisa boa por aqui. Tenho mais algumas coisas para falar com vocês que são bem importantes. Eu não tô nem cuidando do tempo aqui agora. São às vezes a gente começou. Pior que não conta aqui, né, gente? Não tem reloginho. Vamos lá. Clarice, lista de espera de atendimento não tenho mais. Já fechei, encerrei lá na primeira semana de janeiro. Mas fala lá com a Jaque para ela te mandar o e-mail do encontro de segunda, que ali eu vou propor uma coisa bem legal. Que não é atendimento, mas é outra coisa. Bem boa. Bueno, pessoal. Então, já estamos acabando, né? Vou dar uma corridinha aqui. Sobre isso, então, as nossas linhas de futuro atuam na nossa vida e é muito bom que você comece a sentir as suas sensações de vazio, tristeza, ansiedade, etc. Vasculhar e realmente conseguir integrar em si mesmo através da tua autopesquisa o que é que isso pode ter a ver com o teu futuro. Será que de repente esse momento de pandemia deu uma virada tão grande na sua vida que você perdeu o rumo? Perdeu a noção da clareza do que vai acontecer depois, de como você vai tocar sua vida, seu trabalho, sua família? Perdeu os seus sonhos? Perdeu os seus projetos? Não era para ter perdido no meio dessa bagunça toda, não era mesmo. Porque a gente precisa usar esses poderes mentais, esses poderes de consciência, para que a gente consiga fazer os nossos planos o mais claros possíveis, mesmo no meio dessa loucura toda. Quando você começa a ajustar o seu futuro através da consciência, pode ter certeza que essas sensações todas
de ansiedade, depressão, isso, aquilo, elas vão se amenizando. Inclusive porque você sai do inconsciente coletivo. E aí a gente começa a conseguir se liberar. Então, faça balanços da sua vida sempre o mais realistas possíveis, com base naquilo que você mesmo conhece e sabe de si mesmo. Se não, você vive como um barco sem direção, não tem como. E é por isso, gente, que eu criei um método mental e energético, que é o Vem 2021, para justamente te ajudar a conduzir os teus programas mentais nesse fluxo de como realmente você consegue, com algum trabalho pessoal, cada vez mais prever esse teu futuro daqui em diante. E aí, e tem uma coisa que assim, às vezes as pessoas falam, Dani, mas e como que mesmo, às vezes, né, se eu faço um projeto de futuro, mas e se outras coisas ruins acontecem, derrubam o meu plano, as coisas não dão certo, vai tudo buraco, o que adianta planejar? Pessoal, é o contrário. Aquilo que é plano de alma, realmente feito com clareza, com energia, com isso tudo que eu tô propondo para vocês aqui, eles não são derrubados, eles são adiados ou reformulados. Então é por isso que quando a gente domina a nossa consciência, a gente tem ainda mais força, poder interior, clareza, autoconfiança e prosperidade para poder realmente tocar os teus planos, mesmo que eles tenham um adiamento, mas a sua linha de vida vai indo para o futuro, para frente, para cima, ela não fica embolada no meio de campo, ela não fica travada, trancada, nem volta para o passado. Você não quer ser aluno repetente, né? Na escola da vida. E para isso você é quem tem que se apropriar do seu caminho, das suas energias, da sua estrada. Por isso eu sempre falo lá nos meus atendimentos, né? Confia na tua intuição em primeiro lugar, depois nas minhas orientações. É sempre você que sabe para onde tá indo. E agora que essa live tá acabando, deixei para o final o melhor de tudo, que é um presente extraordinário que eu vou dar para vocês, gente. Meus guias estão em cima de mim a mil com essa história do Vem 2021, de cuidar desse grupo, de dar esse amparo. E aí eu resolvi fazer mais uma coisa, uma loucura, que eu nunca fiz em outros anos, mas eu vou fazer para vocês, quem ainda está indeciso sobre fazer ou não Vem 2021. Depois dessa aula toda, quem tá precisando, pelo amor de Deus, são 12 encontros pelo preço de uma consulta, é para realmente todo mundo poder participar em 12 vezes. E amanhã eu vou liberar o primeiro encontro ao vivo do Vem 2021 comigo, uma conversa parecida com essa aqui, mesmo para você que não está inscrito, para você poder assistir o encontro comigo e te ajudar na prática, aí fazendo alguns exercícios mentais, você vai assistir. Então é claro que eu vou estar interagindo com as pessoas, eles têm materiais de apoio, já passaram pelos vídeos do ano passado que estão lá gravados na área de membros do meu site, mas que você pode ter acesso se resolver entrar no nosso bonde depois. Isso aí, Clarice, convida as amigas, a Tatiane Moraes aí que deve estar assistindo também, ou se não tá, bora, gente, amanhã é o dia. Bota na tua agenda, talvez seja a última chance. Dá para se inscrever? Dá e deve se inscrever, pessoal. É só entrar no meu site, danieltedesco.com.br. Vai soltar um pop-up lá na telinha, perguntando se você já preparou o ano, alguma coisa assim. Clica lá, vai para a página do Vem 2021. Automaticamente você tem acesso aos vídeos de preparo do teu plano com muita clareza, guiados por mim com vários slides lindos, maravilhosos, para você não faltar nenhuma dúvida, nenhuma amarra, nenhuma área da vida sem clareza. Você vai se vasculhar de cima a baixo, porque eu não tenho mais como atender as pessoas individualmente. Minha agenda estourou, gente. 2022 e 2021 não tem horário. Então a minha forma de ajudar é ajudar em grupo. Para isso cada um faz o seu trabalho pessoal a partir desse método que ajuda um monte de gente há muito tempo. Então, pessoal, dá um jeito de... Rosane, dá uma olhada lá no encontro amanhã. E depois dá uma faladinha comigo em box, tá bom? E então, eu vou liberar o encontro de amanhã do Vem pra você, que ainda não decidiu, tá em dúvida, não sabe se é pra você, se vai dar certo, se não vai. Eu não sei se eu tenho força pra isso, será que ainda dá tempo, mas a minha vida tá uma bagunça mesmo. Só vem. Confia e vem comigo.
deixa o trabalho comigo, que eu sou profissional aqui, eu faço isso há muitos anos. Te entrega, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso no final do ano contar com um apoio para não deixar a peteca cair, do que ficar nadando nesse lixeiro do inconsciente coletivo sem nenhuma orientação de quem entende de mente, energias e da tua alma também. E aí esse presente vai ser liberado aonde? Lá no meu canal do Telegram. Então todo mundo que tá no meu canal do Telegram, o geral lá, você vai achar o link para ele no Stories, desligando aqui agora e arrastando para cima. Entrando no canal do Telegram, amanhã na hora do nosso encontro, às 18 horas de Brasília, eu vou mandar o link um pouco antes para você poder entrar e assistir o encontro com a gente. Como eu disse, você não vai ter as ferramentas que as pessoas que estão lá já fazendo têm, mas vai poder ter depois, se você quiser se inscrever depois, se tiver te ajudado, mas se não tiver também, pelo menos experimenta e tenha esse momento de se comprometer com você mesmo. Isabel, confia super, que maravilha te ver por aqui, querida. E vem isso aí, Eduardo. Quem tá fazendo lá tá amando, gente. E não tenha dúvida que vai ser maravilhoso. É maravilhoso todo ano. Eu não vivo sem o Vem. Eu faço Vem todo ano. Pra mim também. Me ajuda horrores. E é por isso que a minha vida anda. Vocês veem no videozinho aí hoje no Stories que eu botei também sobre meus desafios pessoais profissionais do ano passado. Mas graças a Deus, a partir de todo o conhecimento que eu tenho, isso me ajuda muito a me ajudar e aí ajudar vocês também a verem comigo num fluxo muito legal, para frente, para cima, energeticamente saudável, limpo e que ajuda todo mundo mesmo no meio dessa pandemia, dessa loucura toda. Tá bom, galera? Muito feliz de ter vocês por aqui. A live está acabando, então eu vou fechar agora para ficar salvo para quem não viu. E por favor, entrem ali no meu Stories. Quem não tá no canal do Telegram, arrasta para cima lá, já vai direto pro meu canal. E amanhã vocês vão receber o link para vocês poderem participar comigo ao vivo. Vou ficar muito feliz de ajudar todo mundo com dicas práticas para vasculhar aí essa cabecinha, esse cérebro, essa alma, e você mesmo poder se entender e saber no final do ano que sim, você pode, você deve, você vai prever o seu futuro e vai tomar as melhores decisões do teu ano pra frente, pra cima, sem deixar essa peteca cair, vivendo pelo menos em harmonia, sem criar guerra e confusão na tua vida, que já basta a situação que a gente tá nesse mundo, né? Então é isso, galera. Uma ótima noite pra vocês e vejo vocês no encontro do Vem amanhã. Beijinho. Tchau, tchau.